Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa série Liderando Suas Emoções. Na semana passada, a gente conversou sobre algumas emoções básicas que fazem parte da nossa vida. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá no canal, confere lá para você acompanhar o que a gente está falando. A gente aprendeu que, ainda que algumas emoções sejam desagradáveis, elas têm sua importância, elas cumprem uma função específica. Por isso que é importante você saber identificar essas emoções, para poder direcionar suas ações de acordo com o que você está sentindo, para tomar decisões sabendo o que aquela emoção tá querendo te dizer. O mais importante é a gente entender que não são os fatores externos que determinam como é que nós vamos nos sentir. Somos nós que decidimos. Você sabia disso? O que acontece não importa tanto quanto a forma como a gente reage ao que nos acontece. Entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu bati o carro, bateram no meu carro, e aí a primeira reação que eu tenho é de ficar indignada. Eu já saio brava, já saio ali pisando pesado, ali pisando forte, já saio brigando com outro motorista. Isso é uma reação. Ou eu posso dar uma olhada ali na situação, ver se a outra pessoa está bem, se o outro motorista está bem, ver ali o tamanho do estrago, conversar para ver como é que a gente pode, a melhor forma para resolver essa situação. Isso é outra forma. O estrago no carro vai ser o mesmo, independente de você ficar irritado ou de você ficar tranquilo. O estrago está lá. Ele não vai ficar maior ou menor. Mas você se torna a pessoa que você é com essas pequenas decisões que você toma durante o dia. Muitas vezes decisões que a gente toma de forma inconsciente. O Harvecker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, ele diz que a forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as coisas. Então, se eu tenho uma reação negativa numa situação dessa, as chances de eu ter esse mesmo padrão de resposta em outras situações no meu dia é muito grande. Então, dependendo da forma como você reage, seu dia vai ser melhor ou vai ser pior. Por isso que as nossas experiências de vida, elas são diretamente proporcionais às respostas emocionais que a gente tem. Né? Por isso que tem pessoas que o dia está sempre bom e tem pessoas que o dia está sempre ruim. É por isso que para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente precisa desenvolver essa habilidade de entender e controlar essas emoções, de forma que elas possam influenciar de forma positiva o nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo. Eu sempre tive muita insônia, sabe? Quando eu era mais nova, eu demorava a dormir. Às vezes eu dormia ali 3, 4, 5 horas da manhã, deitava e ficava rolando de um lado para o outro. E depois que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre autocontrole, eu entendi que eu não dormia porque minha cabeça ficava a mil. Né? Se você assistir os vídeos da semana passada, vai entender do que eu estou falando. Eu tinha excesso de pensamentos. Né? Eu ficava ali pensando um monte de coisas que não iam se resolver à noite. E aí eu nem resolvia nada e nem dormia. Então eu perdia 2 vezes. Né? Hoje, depois que eu aprendi essas técnicas de autocontrole, eu consigo silenciar a minha mente para poder ter uma noite de sono tranquila. Então, quando eu vou dormir, eu deito ali e minha cabeça começa a ficar mais agitada, eu faço uma pergunta para mim mesma. Eu falo, Gisele, o que é importante agora? É você ficar pensando nessas coisas ou você dormir? Eu tenho que dormir. Então, pronto. Automaticamente esses pensamentos eles se silenciam. Eu faço uma escolha consciente de como eu quero me sentir, do que eu quero fazer. Então, eu estou usando isso, estou usando essa minha habilidade para influenciar positivamente as minhas escolhas, positivamente o meu dia a dia. É lógico que nem todas as decisões que a gente toma são positivas, né? Muitas vezes a gente toma decisões negativas, mas essas decisões elas podem nos ajudar a mapear as nossas ações, a causa das nossas ações. Nessa situação da batida do carro, por exemplo, eu reagi de forma assim, agressiva, eu fiquei irritada, briguei, e aí depois eu cheguei em casa, eu falei, poxa vida, eu tô aprendendo a lidar com as minhas emoções, eu não devia ter feito isso, né? Podia ter reagido de outra forma. Eu não vou utilizar isso para ficar me martirizando, para ficar pensando ali, ai, não posso ser assim, não posso ser assim, porque essa autocrítica também destrói a nossa autoestima, né? Eu fico ali me criticando, se eu não tô do meu lado, quem é que vai estar?
né? Então eu tenho que estar do meu lado, eu tenho que ser uma boa amiga de mim mesma. Então eu não vou utilizar isso para me martirizar, vou utilizar isso para abrir o caminho para me influenciar em outras decisões. Então na situação, o que eu posso fazer? Por que eu reagi assim? Como é que eu me senti? Em que outras situações eu reajo da mesma forma? Nossa, realmente eu tenho ficado irritada com isso, isso e isso. Se acontecesse de novo, como que eu poderia reagir? De que outras formas eu poderia reagir? Quando você faz isso, quando você analisa outras possibilidades, você já está mandando para o seu sistema outras formas de resolver o problema. Então, aquela decisão errada, ela já te mostrou por onde não ir. Então, sabendo disso, a gente tenta entender essas diferenças, essas diferentes emoções que a gente passa e encontrar respostas para os problemas que vão surgindo. É muito normal quando a gente está numa situação de desvantagem, desfavorável, a gente ter uma reação emocional, ao invés de responder à situação especificamente. E isso produz muitos resultados, geralmente negativos, tanto para a gente quanto para outras pessoas. Né? A situação da batida do carro, por exemplo. A resposta à situação seria, ok, bateu no carro, estragou o carro, eu preciso consertar o carro. Então eu tenho que tomar ações para chegar a essa solução, a responder essa situação. Mas a gente tem uma resposta emocional, a gente se irrita, a gente briga. Né? Isso, lógico, em várias situações. Amanhã a gente vai entender por que a gente reage dessa forma e como que a gente cria essas respostas, tá bom? Te vejo amanhã. Beijo. Tchau, tchau.